Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria, estamos celebrando hoje o 18º domingo do tempo comum. Hoje iniciamos o mês de agosto, e o mês de agosto, setembro e outubro são chamados meses temáticos, meses em que somos convidados a dedicar a nossa oração para uma realidade de comunhão com Jesus. O mês de agosto é chamado mês vocacional. Por isso, então, esse mês inteiro, nós estaremos, então, rezando pelas vocações. Primeiro, as vocações sacerdotais, vocação da família, vocação da vida consagrada e depois a vocação leiga, dia do catequista. Mês de setembro dedicado à Bíblia. Então, o mês inteiro para destacar a importância da palavra de Deus na nossa vida. E depois o mês de outubro, o mês missionário, que é exatamente o mês onde refletimos a necessidade da evangelização, do nosso trabalho de solidariedade em relação aos irmãos. Tudo isso como resultado dessa caminhada que nós estamos fazendo desde lá do tempo do Advento, no começo do ano, no Natal, ano passado, e vem se desenvolvendo ao longo deste ano. Por isso que esse evangelho de hoje, ele é um evangelho bastante conhecido, a multiplicação dos pães. Ele já nos dá um indicativo de como que essa realidade de amor de Deus se realiza na nossa vida. E essa realidade se realiza através da comunhão com Jesus. Quando se fala de pão, se fala de peixe, veja que é um indicativo de alimento, né? Aquilo que sustenta a vida. E quando num momento em que Jesus reuniu tantas pessoas, né? E fala 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então uma multidão. Veja que a gente tem necessidades, temos fome. A fome, ela é um sinal, um indicativo de que o corpo necessita de nutrientes para poder continuar em pé, para continuar se desenvolvendo. O próprio Deus, quando no ato da criação gerou seres vivos, deu na sua natureza, ou seja, no seu metabolismo, essa capacidade de perceber aquilo que é necessário para manter a vida. Então nós temos naturalmente dentro de nós uma capacidade de perceber e imediatamente buscar aquilo que conserva a nossa vida e a mantém para que ela possa se desenvolver nessa realidade humana. Ao mesmo tempo em que, na medida em que nós tomamos consciência, também vamos buscar aquilo que nos conserva, nos guarda, não só para a vida presente, mas para a vida eterna. Então os dois é comida, você tem que alimentar esse corpo e tem que alimentar também o que está dentro dele, que é a nossa alma e o nosso espírito. Por isso, quando essas pessoas foram procurar Jesus, veja que Jesus revela a grandeza do amor de Deus e são pessoas necessitadas. São pessoas que se deram conta de que a vida nesse mundo é muito difícil. São pessoas que, diante de uma realidade de opressão, diante de uma realidade onde falta tudo, uma voz que clama lá naquela montanha, que vem dar esperança, que vem mostrar que Deus é a favor daquelas pessoas e que Deus não está satisfeito com essa realidade de mundo tão opressora, tão egoísta, tão desigual, e Deus então vem mostrar que Ele tem resposta, né? Que Ele tem motivação para que as pessoas aguentem, passem por essa chamada vale de lágrimas, né? Por esse mundo e alcance o mundo que Deus preparou. Ele fez esse mundo e nós estragamos. Agora Ele faz um novo mundo melhor e só vai para lá quem conseguir de fato demonstrar que é capaz de cuidar dessa realidade nova, né? Por isso que nós estamos sendo instruídos por Deus, né? Num ato de vontade nossa, que optamos por Ele, e Ele vai então nos ajudando a trilhar, né, esse caminho que vai nos levar ao reino dos céus, que é a nova criação, onde Deus preparou de uma forma plena, santificada, onde o pecado não entra e, portanto, nada que vem do pecado vai contaminar ou estragar a vida daqueles que lá estão. Por isso que é chamada de felicidade eterna.
né? Porque a gente fica feliz quando a gente vive coisas boas. Ninguém fica feliz vivendo coisa ruim. Só se for doente mental. Mas uma pessoa normal, uma pessoa no mundo que tem uma capacidade de avaliar as coisas, quando conquista algo, quando tem alguma coisa de valor, quando percebe algo importante, bom na sua vida, fica feliz, né? A felicidade, ela vem através das nossas conquistas, daquilo de bom. Eu estou com fome, não tem comida, de repente a comida vem, eu consigo ter, eu fico feliz. Por quê? Eu estava numa situação de necessidade, muitas vezes não tinha nem de onde recorrer de tirar esse alimento. E aí Deus, de alguma forma, toca o coração de alguém, essa comida chega da minha casa. Fico feliz. Agora, ao mesmo tempo, fico triste. Com tanta coisa ruim que vai aparecendo, tanta gente que, em vez de se deixar envolver pelas coisas do amor de Deus, se deixa envolver pelas coisas do mundo, se deixa envolver pelas coisas do pecado, se tornando uma pessoa ruim, uma pessoa do mal, estragando e provocando a vida das outras pessoas. Gente assim nos entristece, né? Toda vez que uma situação é ruim, gera sofrimento. E tudo que é sofrimento é desagradável. Ninguém fica feliz com o sofrimento. Ninguém fica feliz com as coisas ruins, coisas que machucam ou gera necessidade ou falta de alguma coisa na nossa vida. Então veja que Deus veio ser o consolo, né? O consolo no sentido de, através de Jesus, mostrar que aquela realidade de dor, de sofrimento, não é do agrado de Deus. Porque afinal de contas, Deus, quando construiu esse mundo, né, o fez para realizar o amor que Ele dedicou à obra da sua criação, né? E portanto já se deveria viver essa felicidade. O que estragou foi a sujeira que entrou nesse mundo. A sujeira não estava dentro do mundo, estava fora, né? As pessoas muitas vezes se deixam enganar e acabam, sem se dar conta, trazendo lixo para dentro de casa. É aí que a coisa complica, porque na medida em que você estava tudo limpo e sem se dar conta, por ser enganado, como aconteceu no passado, abriu uma janela, abriu uma porta, permitiu que a sujeira entrasse, impregnou. Tudo que fica impregnado não tem limpeza. Quem é dona de casa sabe. Roupa que impregna de sujeira, você não tira nem com 300 mil alvejantes. Se apodrece o tecido, mas não tira a sujeira, encardiu. Então veja que Deus é o único que tem o poder de renovar. Porque Ele não faz uma mera limpeza. Porque a limpeza eu posso fazer, e de tanto limpar eu estrago, né? Se você tem um piso que está encardido, você fica limpando, ele vai estragar uma hora. Você vai arrancando tudo quanto é verniz que tem nele, vai cavando. Quando você vê, você já está na terra, de tanta limpeza que você fez. Então não limpou, você estragou. A limpeza verdadeira é aquela que eu consigo tirar a sujeira sem estragar o que está sendo limpo. Por isso que Deus tem que agir na nossa vida. Ele vem purificar, me limpar, sem estragar a minha vida. Porque o pecado me deixa encardido, estou impregnado, né? E não adianta tomar banho, porque não adianta. A água não vai lhe tirar essa sujeira. Porque é uma sujeira impregnada. Assim como uma doença, ela fica impregnada na pessoa. Olha a dificuldade para o médico conseguir tirar, ou seja, fazer aliviar a doença de alguém. E tem algumas que você tem que conviver com ela a vida inteira. Algumas você cura, outras não. Você convive com ela até o fim da sua vida, mas de uma forma a não se deixar dominar por ela. Mas Deus nos dá esse amor. E essa graça que Ele nos oferece vai nos purificando, limpando. E assim, passado o tempo dessa vida, quando chegar a nossa hora, a gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas temos nesse mundo uma missão, e Deus então nos chama. No momento desse chamado, tudo que é coisa que proveniente dessa realidade humana, que de alguma forma te sujou, ou que você ainda teve que manter essa sujeira, porque não tinha como tirá-la totalmente, é purificado nessa hora.
Por isso que no céu só entra gente limpa, só entra gente purificada. E essa limpeza, essa purificação se chama santidade. Por isso que se fala, o reino dos céus está habitado pelos santos. E santos são todas aquelas pessoas que conseguiram chegar lá. Não só os que a gente conhece, canonizados pela igreja, mas todos aqueles que na fé com Cristo foram então elevados para a glória do reino dos céus. E hoje nós temos vários aqui que nós citamos. Essa leitura nos fala também de uma coisa importante. Deus nos dá a graça, mas é preciso também que a gente oferte alguma coisa, né? Ali 5.000 pessoas, 10.000, sei lá quantas, tiveram fome. Estavam lá, Jesus estava falando, eles estavam felizes. Era um momento de felicidade. Mas o corpo, ele não se alimenta de alegria. Ele se alimenta de coisa concreta, né? Há uma ordem natural biológica no mundo que estabelece o que nós precisamos para nutrir o nosso corpo. A alma já estava nutrida, porque Jesus já havia feito uma bela de uma homilia, já havia transmitido bastante conteúdo da graça de Deus. Mas a alma sustentada, faltava sustentar também o corpo, porque são duas coisas a serem realizadas. E a comida? Todo mundo foi para lá e a maioria não lembrou de levar comida. Talvez alguns nem tivessem comida nenhuma. E ali chegou um momento em que as pessoas estavam ali e se deram conta de que precisavam comer. E aí foram perguntar para Jesus, e Jesus percebeu a situação e falou, mas o que nós temos? Né? O que nós temos para oferecer a essas pessoas? De imediato, né, na praticidade da vida, as pessoas sempre costumam ter soluções rápidas para as coisas. Alguém diz, manda logo embora essas pessoas, assim eles vão para casa e se viram com relação a essa parte de comida. Resolve logo, dispensa, né? Senão a gente vai ter que dar para comer a tanta gente e a gente não tem tanta coisa. Então é melhor o senhor encerrar aqui a sessão e mandar embora esse povo. E Jesus disse, não. Eles vieram até aqui, estão necessitados da palavra de Deus, já receberam. Agora, no momento de maior necessidade, de que eles precisam comer alguma coisa para poder também sobreviver e manter o corpo e a saúde, nós mandamos eles embora? Que tipo de solidariedade é essa? Da palavra e não da ação? Então veja que Jesus disse não. Mas nem tanto dinheiro não conseguiria comprar pão para tantas pessoas. Aí um dos apóstolos, né, Filipe, veio e trouxe um rapazinho, uma criança com um lanchinho, 5 pães e 2 peixes. Isso revela o quê? A simplicidade de uma criança. Tudo isso tem uma lição, né? Não é um acaso, né? Essa criança que aparece, levada por Filipe, com 5 pães e 2 peixes, primeiro revela 2 realidades diferentes. Os pães, né, que tem ali só 5, e 2, né? É preciso que Deus realize ali uma obra, porque 5 pães e 2 peixes mal dá para comer o menino e algumas pessoas. É um lanche. Quantas pessoas vão comer? 5.000? Mesmo que você pegasse migalhinhas e fosse distribuindo, não ia dar. Mas o que Jesus faz? Traz aqui. Jesus junta, né? Pega os 5 pães, junta com os 2 peixes, formando então um conjunto de 7. Veja que esse número 7, ele tem um significado, porque a linguagem de Jesus é o aramaico, o hebraico, e os números, eles têm significados, eles representam alguma coisa. Então ele informa que aquele número tem então uma comunicação. Que é preciso então conhecer a linguagem para poder entender. Não é o 7 pelo 7. Não adianta ficar pegando 7, escrevendo 7 na parede. Isso aí é nada. Isso aí é só uma letra, um rabisco no papel e uma forma matemática, né, de somar alguma coisa. Mas não, ali é o identificativo de algo importante. O 7 representa o quanto Deus é bom e o quanto Deus abençoa.
Por isso 7, sétimo dia, quando a gente celebra uma missa na intenção de um falecido, de sétimo dia, que é o nome da missa, não os dias, para indicar o quanto Deus ama a pessoa que dessa vida partiu e o quanto Ele abençoa de forma a acolher essa pessoa no reino dos céus. Esse é o sentido do 7. Aqui, dividido, você só tem 5 pães e 2 peixes. Juntado, aí formou 7, indicativo de uma oração, indicando então que Deus tem o poder da multiplicação e que Deus então no seu poder, no abençoar, nos trazer a alegria, a felicidade, faz com que esses 7 elementos de comida se unam numa realidade de bênção, onde Jesus abençoa. E essa bênção faz com que todas as pessoas que ali estejam em comunhão de amor com Jesus, de forma a fazer com que Deus comece a prover, né? Era preciso 5 pães e 2 peixes para fazer comer 5.000 homens e mais mulheres e mais crianças. E de onde veio tanta comida? Do amor de Deus, da solidariedade entre as pessoas, da multiplicação da graça de Deus, que quando abençoa algo ofertado, veja que não foi comprado em algum lugar, foi ofertado, e veio da simplicidade, veio da humildade de alguém que ainda não tem tanta maldade para destilar e criar problemas na vida dos outros, que é uma criança, que é a simplicidade, que ainda está crescendo, que ainda não aprendeu as falcatruas do mundo, que ainda não se deixou levar por tanta corrupção, que ainda conserva um pouco da inocência de quem nasceu e ali foi conduzido pela graça de Deus, ali, né, numa disposição de quem quer dividir, que poderia simplesmente dizer, não é meu, não vou dividir com ninguém, isso aqui não tenho que dividir nada, mas naquele momento foi capaz de um gesto bonito. E Deus então enxergou, somando tudo isso, realizou ali uma obra, que é a obra da multiplicação. Não só a multiplicação dos pães, mas também da multiplicação do amor de Deus, que foi tocando e preparando o coração de cada pessoa que estava ali. Então, veja a força dessa palavra de Deus multiplicadora. E veja que essa multiplicação, ela não é do nada, né? Às vezes as pessoas falam assim, então vamos multiplicar as nossas cestas básicas, porque nós temos aí 3.000 pessoas precisando comer e só temos 1.000, tem que multiplicar. Vai lá, padre, abençoa e multiplica. A multiplicação está no toque de Deus no coração das pessoas que trazem as cestas básicas até aqui. Quando a gente tem 1.000 cestas básicas e 3.000 pessoas para comer, o que a gente faz? A gente reza. A gente pede para Deus que das coisas que Ele mesmo criou, estabeleceu neste mundo, que fez crescer o trigo, que fez crescer as plantas, que fez crescer tudo o que existe, transforma essas coisas que Ele próprio faz crescer em comida, e essa comida é destinada a manter a nossa vida nesse mundo, nós somamos a oração e ao amor de Deus, e aí então a multiplicação dessa graça, onde esse mesmo alimento que o próprio Deus gerou e colocou à disposição, vem chegando para aqueles que não têm nada. Esse é o milagre. O milagre não é ficar caindo coisas do céu esperando que caia arroz e feijão. O milagre é o toque de Deus numa pessoa que nem sabe que tem tanta gente precisando e de repente se deu conta de que poderia ajudar e vem aqui na igreja e traz 50 cestas básicas. Outro vem e traz mais 40. Outro veio e traz mais 50. Um outro veio e trouxe 100. E quando você se deu conta, você já tinha comida para 3.000 pessoas. Olha aí a multiplicação. Daí você fala, mas isso daí se organiza uma forma de generosidade, as pessoas têm. Bom, você pode até criar um sistema de comunicação, tentando atrair as pessoas para esse tipo de trabalho. Agora, eu quero ver você fazer isso sem falar nada e a coisa aparecer. Quero ver você fazer isso só rezando.
Para você ver a diferença das coisas, né? Como que Deus provém de uma forma gratuita, de uma forma de tocar o coração, sem eu ter que fazer muito esforço e ter que ficar correndo atrás, de uma forma a manter tudo isso. Então veja como que a igreja é abençoada, né? Outro dia, numa reunião de padres, reunião de pessoal que trabalha nessa área de solidariedade, essa parte da alimentação, e a gente estava estudando e percebemos uma coisa: no tempo dessa pandemia, o nosso trabalho de ajuda ao necessitado multiplicou, o trabalho multiplicou, e com isso também se multiplicou o número de doações, é claro. Porque se você tem uma obra de necessidade onde você precisa atingir um maior número de pessoas, você tem ali, tem que tirar de algum lugar, não vem sozinho. Aí então, da mesma forma que houve uma situação como essa, muitas pessoas se solidarizaram. Muitas pessoas chegaram aqui e falaram: eu sei que tem gente passando fome, eu não sei quem são, não tem como chegar até eles, eu sei que vocês têm um trabalho, e simplesmente trouxeram. E ali formou-se, né, um grupo de comunhão, de oração, onde então pessoas de extrema necessidade começaram então a ter o quê? Um pouquinho de comida nessa casa. Isso gerou, olha aí, tamanha alegria para algumas pessoas, que o testemunho de alguns que aqui vieram, e que do pessoal que trabalha, choravam para receber uma cesta básica. A gente que tem bastante, quando recebe uma cesta básica, a gente fica separando coisa, porque tem coisa que para nós não serve, não é verdade? Vem umas coisinhas dentro da cesta básica e para nós não serve, você coloca de lado. Mas eles aproveitam tudo, porque onde falta, o pouco que vem é motivo de alegria e festa para aqueles que ali estão. Então, Jesus percebeu isso. Aquelas pessoas precisavam, e portanto esse pouco que foi ofertado diante de uma missão de alimentar tantas pessoas, só pela graça de Deus. É o que eu digo hoje. Só pela graça de Deus é que a gente consegue fazer esse trabalho de solidariedade, porque não tem outra forma, não tem. E a igreja, né, quando começou a pandemia, né, foi a maior missão, o maior trabalho foi realizar essa obra de sustentação e ajuda aos necessitados. E aí a gente estava discutindo, falei: poxa, imagine que quando a gente fechou as igrejas, se a gente tivesse fechado também essa obra de caridade. Imagine se todas as igrejas, porque todas as igrejas ficaram fechadas, agora que a gente está voltando com missas e com poucas pessoas, né, a gente quase não tinha contato com ninguém. Se a gente tivesse resolvido simplesmente: vamos fechar para tudo, não vamos ajudar mais ninguém, porque não entra nada, vai ajudar como? E também não vamos fazer mais nada, e ficasse na inércia, parados. Quantas pessoas iam ficar sem comida nesse tempo? Quantas? Milhares, né? Isso não só aqui em São Paulo, como em todas as cidades do Brasil, assim como também em outros lugares. E a igreja fez o seu papel, o seu trabalho de solidariedade. Enquanto alguns tontos ficavam lá no Facebook: cadê a igreja que não faz nada? Cadê não sei? Nós estávamos aqui recolhendo comida para dar para os pobres. Por quê? Não fazendo propaganda. A gente não está aí para ficar respondendo a pessoas que não ajudam em nada, ainda ficam enchendo a paciência da gente, não é assim? Porque tem gente que, além de não fazer nada, ainda fica azucrinando a vida dos outros. Então esse tipo de gente, ele simplesmente ignora, né? Fala: mas não responderam por quê? Porque a gente não responde à agressão. A melhor forma de você não dar crédito, não dar andamento à postura dessas pessoas é não respondendo simplesmente, né? Não temos que responder nada, simplesmente faça, né? O que Jesus já dizia: não saiba a sua mão direita o que faz a tua esquerda. E não se faz propaganda daquilo que se faz com o benefício. Mas é claro que aqueles que estão inseridos, que estão dentro, que pertencem à comunidade, à igreja, esses a gente responde, é claro. Esses têm o direito de saber que
que a solidariedade não parou, e foi a única coisa que funcionou, na verdade, aqui durante esse período. Não tinha nem missa, tinha que celebrar a missa sozinho, né? E para transmitir para as pessoas receberem o sacramento de forma virtual em casa. E hoje nós ainda continuamos, porque não se estabilizou. Mas essa leitura é muito propícia, porque ela revela exatamente uma situação que nós estamos vivendo hoje, tantas pessoas, né, dependendo de Jesus, não só para ouvir, mas para comer. E Jesus hoje fala para você, fala para mim: manda eles embora, deixa eles que se virem, dai vós mesmos de comer. Então somos nós, né? Daí algumas pessoas torcem o nariz, ficam bravas porque a gente está ajudando, porque tem essa solidariedade, porque alguns dão bastante, outros dão um pouquinho menos, e assim vai, e ninguém fica sem nada, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada. Tem gente que pensa desse jeito, como se estivesse fazendo errado. Ah, são um bando de vagabundo, manda trabalhar. Sabe aquele tipo de gente preconceituosa que acha que não existe situação de necessidade no mundo, que tudo é questão de boa vontade da pessoa querer trabalhar ou não? Se a coisa fosse tão simples assim, a gente não teria esse alto índice de desemprego, né? Se a coisa fosse tão simples assim, a gente não precisava nem da ajuda do governo para poder manter a nossa vida no dia a dia. Ué, olha a cabeça de uns imbecis por aí. Por isso que a gente não tem nem que responder. Eu acho que se você começar a responder, só vai sair discussão, briga, não vai levar a nada. Continua fazendo, né? A obra que eu faço, não tenho que dar satisfação para as outras pessoas, eu nem tenho que consultar ninguém para poder realizar. As coisas boas de Deus não se consulta para ver se devo ou não. Se você foi tocado no seu coração de ajudar uma pessoa, mesmo aquela senhorinha que está no farol lá, toda arrebentada, toda suja, pedindo um dinheirinho ou pedindo uma comida, meu, se você sentiu o coração, se foi tocado naquele momento, dá um pedaço de pão para aquela senhora, dá alguma coisa para ela comer, não simplesmente fecha a cara e vai embora, né? Porque ali naquele momento pode ser o próprio Jesus disfarçado de pobre, para poder perceber o quanto você de fato vive a comunhão com Ele. Porque a comunhão com Jesus não é simplesmente estar com Ele na igreja, é poder também ser como Ele, dar amor às outras pessoas, ser solidário. Ah, mas tem muita gente ruim nesse mundo, muitos picaretas, muitos aproveitadores. Claro que tem, lógico, não estamos dizendo que não tenha, mas Deus toca o coração. Deus toca, você percebendo a situação, você é tocado por Deus em poder ajudar alguém ou poder partilhar alguma coisa. E às vezes a gente pode partilhar até coisa que nem não vai nos fazer falta nenhuma, não vai nos fazer falta nenhuma, né? Quando eu chego lá no meu guarda-roupa, pego um monte de roupa que eu nunca usei, nem vou usar, e dou para os pobres, eu dou para um bazar para virar aquilo comida, para vender baratinho e transformar aquilo em dinheiro e comprar comida, poxa, estou sentindo falta do quê? Eu só limpei meu armário, nada mais do que isso, não é verdade? Você foi lá e tirou um monte de tralha, que você fez uma bela de uma limpeza, ficou até mais bonitinho o lugar e se desfez, né? É um lixo para você, mas são coisas boas, mas para você é lixo, mas alguém vai lá e pega. Não é assim? Quantas vezes você não tomou uma cervejinha aí de noite, juntou umas latinhas, deixou lá aí na frente da sua casa e passou alguém e levou? Quantas vezes aqui a gente faz umas limpezas, pegando resto de fio, resto de material, coisa de construção, às vezes coisa quebrada que às vezes as pessoas mandam, achando que dá para consertar, mas às vezes nem compensa. A gente pega, junta, né, fio, coisa eletrônica que não presta mais, a gente coloca ali na frente, o lixeiro levar embora, mas antes disso alguém já passou antes e já levou tudo. Porque ele vai pegar aquilo, vai fazer reciclagem, vai pegar fio, vai pegar não sei o que, transformar em dinheiro para levar para a família dele comprar comida. Olha, o meu lixo é coisa boa para os outros, porque para mim não serve para nada aquilo. E alguém foi lá e pegou. Garrafa PET. A gente gosta de tomar Coca-Cola, gosta de tomar refrigerante, não sei o que. Aquela garrafa fica vazia, não tem mais utilidade, você joga fora. Não dá 5 minutos, alguém vai lá e pega essa garrafa. Por quê? Para ela não é lixo,
Para ela é um dinheirinho que ela vai conseguir ao vender aquela garrafa. Então, se a gente conseguisse fazer um entendimento, enxergar essas coisas de uma forma a poder facilitar a vida de quem precisa dessa minha garrafa, de quem precisa da minha latinha de cerveja, de quem precisa da minha garrafa, ou das minhas coisas velhas que nem prestam mais, mas para eles serve, pedaço de madeira. Outro dia eu vi, a gente fez uma limpeza, jogamos um monte de madeira velha, pedaços, e alguém foi lá e pegou. Eu falei, poxa vida, quem será que pegou isso, que precisou de madeira velha? Alguém que algum barraco que está quebrando algum lugar de favela, que precisa para consertar algum lugar, viu aqueles pedaços de madeira, que para nós é um monte de lixo, na cabeça dele serviu para consertar lá. Então, olha aí, quanta coisa, né? Quanta coisa que a gente poderia, de uma forma abençoada, poder ajudar, vamos dizer assim, distribuir de uma forma que as pessoas tivessem acesso. O que para nós é lixo, para outro pode não ser. E que a gente também agradeça a Deus por tudo que tem. Então hoje nós começamos o mês vocacional. O primeiro vocação é um chamado. E o primeiro chamado é a vida. Hoje se fala de vida, porque a multiplicação dos pães nada mais é do que um indicativo da fonte da vida que é Jesus pela Eucaristia. Porque cada missa que nós celebramos é uma multiplicação de graças de Deus e a multiplicação do pão vivo descido do céu. Cada missa. Então esse momento acontece, cada missa celebrada. E nós, diante desse mês, vamos rezar, né, pedindo pessoas que se empenhem na obra de Deus. Primeiro começando pelo ministério sacerdotal, né, que compõe o diácono, o padre, o bispo, o papa, são todos sacerdotes, que essa semana, né, são os que ministram o sacramento, estão ali a serviço de Deus, né, a serviço de Jesus. Ser padre, ser bispo, é prestação de serviço, não é mérito, né? Fala, fulano é bispo, né, como se fosse uma honra, né? O cara é doutor. Quando você fala um bispo, significa que ele tem que trabalhar mais do que eu que sou padre. Quando você fala padre, você tem que saber que ele tem que trabalhar mais do que ele que é diácono. Quando você fala diácono, você tem que saber que ele tem que prestar mais serviço do que a maioria dos leigos. Então é serviço, né? Que honra, né? Todo mundo foge do trabalho porque quer procurar fazer menos coisas possível, mas da igreja, essas funções sacerdotais nada mais são do que serviços a serem realizados, e numa classificação de maior empenho, de maior responsabilidade. Por isso, começando com o diácono, que tem que trabalhar muito, né? Serviço à comunidade. Depois o padre, que tem que trabalhar mais do que o diácono, e o bispo, mais ainda, e o papa. Tem noção do trabalho do papa, que é para o mundo inteiro. Então veja a importância, né, dessa vocação. E essa vocação, ela tem um berço, que nós vamos celebrar semana que vem. O berço de toda a vocação sacerdotal religiosa é a família. Por isso que a semana que vem é uma semana que a gente vai rezar pela família, né? Reze pela sua, reze pelas famílias dos outros, para que ela seja estruturada, e de lá venha nascer outras vocações. A vocação sacerdotal, a vocação religiosa, ou a vocação do leigo, mas integrado a essa igreja, na qual também vamos prestar serviço de Deus, serviço de amor e solidariedade entre os irmãos. Então hoje nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Hoje tem um batizado, né? O batismo é uma inserção nessa comunhão de amor de Jesus com a sua igreja. Do batismo, então, vem um outro sacramento de tamanha importância que sustenta o próprio batismo, que é o sacramento da Eucaristia, que nós chamamos de primeira comunhão. Nós temos um monte de crianças aí querendo fazer primeira comunhão, porque era para ter sido feito no tempo da Páscoa, e até agora a gente não conseguiu fazer. Estão lá ansiosas, aguardando. Imagina a expectativa de um grupo de crianças que já estavam preparadas, que iam fazer a primeira comunhão logo na primeira semana depois da Páscoa, e que não puderam, por conta da pandemia.
Então estamos rezando para que essa coisa passe logo e a gente consiga reunir o maior número de pessoas para poder saciar a fome dessas crianças que estão ansiosas, né? Estão fazendo catequese ainda de continuidade, mas que já estão preparadas para receber a primeira Eucaristia. Vai acontecer, mas eu ainda não sei quanto, por isso a gente precisa rezar. Amém.